Olá, servidor. Meu nome é Diógenes Espartalis, sou técnico em agropecuária e gestor da informação e estou coordenador de estágio no Colégio Agrícola Augusto Ribas, na UEPG. Durante esta unidade, estudaremos os seguintes assuntos. Primeiro, espaçamentos utilizados nas diferentes espécies. Segundo, tratos culturais. Terceiro, manejo de insetos e doenças. Quarto, rotação de culturas. Quinto, plantas companheiras. Sexto, plantas repelentes. E sétimo, plantas atrativas. Primeiro, espaçamentos utilizados nas diferentes espécies. É muito comum encontrarmos hortas caseiras onde as espécies estão todas misturadas e com espaçamentos diferentes em um único espaço ou canteiro, muitas das vezes não produzindo como deveriam. O espaçamento entre as plantas é de suma importância, pois através dele ocorrerá uma melhor luminosidade, ventilação da área, diminuindo a incidência de doenças. Também não haverá competição por nutrientes, água e espaço. Assim a planta se desenvolverá de forma harmoniosa uma com a outra. O espaçamento deve ser observado em canteiros e covas. Em canteiros, o espaçamento entre linhas e plantas deve ser observado conforme a espécie explorada. No preparo de covas, também devemos nos preocupar com o espaçamento entre linhas e plantas, conforme a espécie explorada. Observe a imagem. Segundo, tratos culturais. Os tratos culturais são essenciais para o bom desenvolvimento da cultura. Dentre os principais podemos citar regas, capinas, desbaste, desbrota, desponte e tutoragem, entre outros que estão disponíveis na apostila para sanar possíveis dúvidas. Os tratos culturais são necessários e alguns devem ser semanais, como por exemplo, a desbrota no tomate, que é a retirada do broto ladrão. Outros ocorrem quando necessário. Outros podem ser uma vez somente na cultura, como o desponte no tomateiro, que é a retirada da ponteira para interromper o seu crescimento. Na introdução do curso, falamos que na horticultura orgânica devemos observar os insetos e doenças de forma diferenciada quando olhamos na horticultura convencional. Na horticultura convencional, quando nos deparamos com alguma doença ou inseto, logo entramos com produtos agroquímicos para tratar, controlar ou prevenir a situação. Porém, quando passamos a produzir de forma orgânica, temos outra visão dos insetos e doenças. Estes são sinais que indicam desequilíbrio. Assim, sabendo disso, teremos outra reação ao nos depararmos com a situação, seja uma doença ou um inseto. Com relação à horticultura orgânica, no controle e prevenção de insetos, podemos utilizar várias técnicas que nos apoiarão no seu controle. Por exemplo, podemos utilizar a arruda ou coentro como inseticida para pulgão. O cravo de defunto ou tagete pode ser utilizado como repelente para pulgão e broca de tomateiro. O gergelim, plantado nas bordas da horta, reduz as formigas cortadeiras. Então temos as plantas medicinais como auxiliadoras na horta orgânica. Da mesma forma que as plantas medicinais nos auxiliam contra insetos, são eficazes contra nematóides e algumas doenças. Na apostila encontra-se uma lista de plantas que auxiliam no controle em várias situações. As doenças geralmente são vistas a olho nu de imediato. Os sintomas podem ser esclerotínia, ferrugem, oídio, míldio, entre outros. Algumas medidas preventivas podem diminuir consideravelmente sua proliferação. Entre elas podemos citar a utilização de ferramentas desinfetadas no caso de desbrotas ou podas, evitar ferir a planta durante os tratos culturais, fazer vistorias diárias, se possível quando identificado o problema, utilizar produtos como, por exemplo, o biofertilizante super magro, que é um fertilizante foliar
pulverizando sobre as plantas. Serve para melhorar a saúde, crescimento e produção das plantas. Auxilia no controle de doenças, não sendo tóxico. Na apostila, você encontrará os ingredientes e forma de preparo, armazenamento e recomendações do Super Mago. Também está disponível a calda bordaleza, um tradicional fungicida agrícola, tendo eficiência sobre diversas doenças fúngicas e ação contra algumas bactérias. Quarto, a rotação de culturas. A rotação de culturas é uma técnica de fácil assimilação e prática, porém deve ser observada e aplicada no dia a dia na horta. Esse sistema é de fundamental importância para que possamos fazer a quebra do ciclo biológico de insetos e doenças, no controle da erosão e plantas espontâneas, melhorando as condições física, química e biológica do solo. Para realizarmos a rotação de culturas, precisamos observar alguns pontos, que são a família que pertencem, a profundidade de exploração das raízes, entre outros que estão disponíveis na apostila. Na apostila também está disponível uma lista das famílias das principais hortaliças cultivadas no estado do Paraná. A técnica a ser utilizada é a seguinte: intercalar as espécies conforme sua família, ou seja, cenoura, salsinha e salsão são da mesma família, por isso não devem ser plantadas uma após a outra na mesma área, devendo ser plantada nesse espaço de tempo a alface, por exemplo, que é de outra família. Uma forma prática é separarmos as espécies da seguinte forma: espécies de folhas, espécies de frutos, espécies de flores e espécies que produzem raízes. Obedecendo isto, dificilmente erraremos a rotação. Qualquer dúvida, consulte a tabela. Quinto, plantas companheiras. As plantas companheiras são chamadas no modo convencional de consorciação. Quer dizer que, em uma mesma área, você poderá estar plantando 2 ou 3 espécies diferentes. Porém, não se deve sair plantando de qualquer forma. Há algumas plantas que podemos chamá-las de plantas amigas e outras de plantas inimigas. Isso quer dizer que quando uma planta amiga for plantada com uma inimiga, não produzirão satisfatoriamente. Por exemplo, não podemos plantar alface junto com pepino, salsa e aipo. Ou ainda tomate junto com pimenta, batatinha, ervilha, pepino e batata doce. Porém, se plantarmos alho juntamente com alface, beterraba, cenoura, tomate e salsa, teremos bons resultados. Sexto, plantas repelentes. As plantas repelentes devem ser plantadas nas bordas interior das hortas. Elas são aliadas do horticultor orgânico. Dificilmente produziremos orgânicos sem a ajuda dessas plantas que emitem odor pelas raízes, folhas e flores, afastando assim formigas, lesmas e outros insetos que podem prejudicar nossa plantação. Como exemplo, podemos plantar ao redor da horta, em suas bordaduras ou no seu interior. Como sugestão temos a citronela, arruda, hortelã, entre outras. Sétimo, plantas atrativas. As plantas atrativas servem como iscas. Elas atrairão os insetos para si, não atacando ou diminuindo o ataque às plantas da horta. Como exemplo de plantas atrativas temos raiz de itajujá, porungo, girassol, capuchinha, entre outras. Também podem ser plantadas ao redor ou no interior da horta, conforme a necessidade. Caro servidor, chegamos ao fim desta unidade. Deixo uma reflexão. A agricultura orgânica está em contínuo crescimento e aprendizagem. O intuito deste curso é trazer à tona a importância deste sistema de produção, que deve de ser constantemente estudado. Cabe a cada um de nós cultivarmos o hábito de produzir e consumir produtos orgânicos, oferecendo à nossa família produtos de qualidade. Assim encerramos esta unidade. Bom trabalho e boas colheitas.